Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra a sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontando Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra a sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. iFood. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra a sua versão 5.0. A Feira da Longevidade do Grupo Coromoda é um projeto estratégico para atender às expectativas e necessidades de mais de 54 milhões de brasileiros com idade acima de 50 anos. O IBTEC tem uma história de 48 anos de atuação no ramo do setor coreiro calçadista. Vamos aproveitar essa competência, essa inteligência adquirida ao longo dos anos e entrar também no ramo da saúde, no projeto 60 Mais, com o lançamento do selo funcional. Somos parceiros da Feira da Longevidade e da Coromoda. Vamos juntos construir o futuro? Pensando no crescimento da população com mais de 60 anos, é muito importante o IBTEC buscar e criar alternativas para melhorar a saúde e o bem-estar da população sênior brasileira. Bom, o IBTEC ao longo dos anos tem aplicado seus esforços em pesquisa em busca de conhecimento para aplicar tecnologias para analisar, quantificar e certificar produtos funcionais. O selo funcional é a nova certificação disponível no IBTEC. Graças aos avanços da medicina e ao estilo de vida cada vez mais saudável, as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. No entanto, é inevitável que, ao envelhecer, questões naturais como diminuição de força, alterações visuais, auditivas e de equilíbrio, entre outras, ocorram, e essas geralmente não estão contempladas quando as empresas desenvolvem produtos ou serviços destinados a esse público sênior. O selo é uma proposta inovadora e tem a finalidade de certificar que determinado produto é funcional, é de fácil manuseio. O IBTEC se uniu com várias instituições especializadas no estudo do desenvolvimento humano e, com o auxílio dessas parcerias, desenvolve metodologias e testes para quantificar o quanto o produto é funcional. Essa demanda surgiu da insatisfação de muitos idosos com os produtos que são utilizados no seu dia a dia. Cada produto ou serviço atende a uma metodologia específica e são os próprios idosos que realizam os ensaios, os testes com os produtos. O selo funcional, então, vem a ser um diferencial para a empresa no momento em que estimula o consumidor a se sentir mais seguro ao adquirir determinado produto, há uma diferenciação entre marcas, reforça a imagem da empresa e facilita também ao acesso a novos mercados. Temos vários segmentos que podem ser testados e, se quiserem falar mais a respeito, temos o nosso site ou diretamente no e-mail funcional@ibtec.org.br. Sejam
Sejam muito bem-vindos de volta. Longevidade Expo mais Fórum tem na Seguros Unimed um parceiro muito especial. Ela foi destaque na nossa edição Conceito no ano passado e quando o negócio é bom, já sabe, a gente repete, né? É chegada a hora, então, do 2º Congresso Brasileiro da Longevidade Seguros Unimed, que vai trazer uma programação muito rica de assuntos, palestrantes muito reconhecidos e experiências para todos nós. Vamos receber aqui no estúdio o ator, autor e diretor de teatro Odilon Wagner. Tudo bem? Olá! Beijinho de longe, beijinho de longe. Bem? Parabéns pela condução até aqui, tá maravilhoso. Maravilhoso. Nossa Senhora, quanta coisa bacana a gente viu já nessa manhã, não é verdade? E tem muita coisa ainda por vir, né, Odilon? Nem me fale. Obrigada, a palavra é sua agora, o palco Obrigado. é seu. Parabéns aí pela condução. Obrigada. Muito bem, minha gente. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo, num estúdio aqui na capital paulista, para a primeira transmissão online do Congresso Longevidade Seguros Unimed. Sejam todos muito bem-vindos a esse congresso. Obrigado pela audiência. Esse evento é parte integrante, como a Mafê acabou de falar, do Longevidade Expo mais Fórum, que tem o objetivo de abordar temas que impactam a nossa longevidade. Essa segunda edição do Congresso, ela está sendo online, evidentemente, por conta da pandemia. Nós temos que respeitar aí o distanciamento social, não é? No dia de hoje, a gente vai debater questões relacionadas à saúde física, saúde emocional, nosso bem-estar, as relações entre médico e paciente, que são muito particulares, interessantes. E para garantir as discussões para que sejam qualificadas, reunimos aqui especialistas, lideranças de saúde e grandes personalidades. Eu deixo aqui o meu convite para vocês, para que fiquem conectados com a gente. Eu garanto que vocês vão ter uma tarde adorável e com muitas surpresas aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre saúde e bem-estar. Logo em seguida, nós vamos falar sobre relação médico-paciente. E garanto, vai ser um debate interessantíssimo. Mas, para começar, eu vou ter aqui... Tem uma surpresa, já foi anunciada. Eu vou ter o prazer de chamar aqui o presidente da Seguros Unimed, que vai apresentar a palestra inaugural do nosso congresso, que vai ser genial. E, para apresentá-la, eu chamo aqui meu amigo doutor Elton Freitas. Tudo bem, Elton? Olá, Odilon. É sempre um prazer poder falar com você, ainda que à distância, né? Dizer da oportunidade da discussão desse tema, né? Na Longevidade Expo mais Fórum, e dizer que, pela segunda vez, a Seguros Unimed fez a curadoria e, claro, promove o Congresso da Longevidade Seguros Unimed. E hoje eu tenho a honra, eu diria até mais, tenho o prazer de poder anunciar o nosso primeiro palestrante que abre esse nosso congresso, que é nada mais, nada menos do que o sociólogo italiano Domenico Di Masi. Domenico se tornou muito conhecido no mundo inteiro, muito no Brasil, pelo conceito do ócio criativo. O ócio criativo é tema de um dos livros, né, do professor Domenico Di Masi, mas apenas um dos livros que ele produziu ao longo da sua longa carreira. Ele é, claro, um grande exemplo de longevidade com produtividade, produção, trabalho, que ele continua executando até nos dias de hoje. Mas o professor Domenico, ainda aos 19 anos, ele já escrevia para a revista Norte-Sul. Ele fazia artigos de sociologia urbana, mas também sociologia do trabalho. Aos 22 anos, se tornou professor da Universidade de Nápoles. Entre o ano de 1978 e o ano 2000, o professor Domenico dirigiu a S3 Studium, que é uma escola de especialização em ciências organizacionais que ele mesmo fundou. E, mais recentemente, assumiu o posto de professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Roma. E o professor Domenico também é cidadão honorário da nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Portanto, é um prazer e já agradeço antecipadamente por aceitar o nosso convite, professor Domenico Di Masi.
Benissimo. Io vi ringrazio di questa presentazione. Por essa apresentação e me sinto muito feliz de poder ficar durante um pouco de tempo com vocês. Infelizmente, por causa dessa pandemia, não foi possível ir para o Brasil, mas felizmente temos esses meios técnicos que nos permitem ficar próximos e conversarmos. Esses técnicos serão aqueles que irão permitir também ao trabalho de qualificar-se totalmente. Eu gostaria de iniciar através de uma frase de uma grande filósofa europeia que chama-se Hannah Arendt, que em 1958 escreveu um livro para os filósofos e sociólogos. E trata-se do livro Vida Ativa, cujo conceito de fundo pode ser resumido nessa frase. Ela fala: o que acontece numa sociedade fundada no trabalho quando o trabalho falta? E é justamente este o problema em que nós encontramos hoje na sociedade na qual vivemos. A sociedade em que vivemos, que eu chamo de pós-industrial, ela foi antecedida por pelo menos duas outras etapas sociais. Uma muito longa, que praticamente acompanhou o grupo humano por pelo menos 3-4 mil anos e que baseou-se sobretudo no trabalho agrícola e no trabalho artesanal. Quase 100% das pessoas que trabalhavam durante esse longo período iniciou em Mesopotâmia 5 anos atrás e termina com o final de 1700 após Cristo. E nesse período a agricultura e o artesanato foram fundamentais, foram centrais. Durante esse longo período, já que o trabalho era muito cansativo, penoso, pensa-se que aqueles que são ricos não devem trabalhar, pois o trabalho é uma coisa de escravos. Aristóteles, ele diz no seu livro famoso chamado A Política, apenas o cidadão que está livre das tarefas necessárias é perfeito, que são feitas essas tarefas pelos trabalhadores de braço, pelos operários, pelos servos. Então, na época de Péricles, 400 a.C., os cidadãos nobres não trabalhavam nunca, isto é, trabalhavam com pagamento, desenvolvendo atividades executivas. Porque os gregos eles se serviam por animais. Aristóteles ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: se cada instrumento para trabalhar pudesse cumprir a sua função através de um comando, ou se cada máquina agisse por conta própria, autonomamente, se pudessem fazer tudo sozinhos, essas máquinas, então os gregos livres poderíamos privar-nos dos escravos. Até então, quando as máquinas não podem fazer esse trabalho, que nós chamaremos depois de máquinas automáticas ou digitais, até que não houver essas máquinas autônomas, Aristóteles diz, teremos que usar os escravos. E esta concepção do trabalho vai até praticamente o final do século XVIII. Os romanos também pensam assim. Cícero diz a condição salarial sempre é inferior
e indigna de um homem livre. Cada artesão deve ser inferior. E quando ele trabalha, ele deve ter um salário. E tudo o que é trabalho, então, para os nossos antepassados, era alguma coisa indigno para um homem livre. Então, chegamos no final do século XVII, XVIII e XIX, e aí temos 3 personagens importantes: Locke, Smith como economista e Marx como sociólogo, os quais eles invertem totalmente esse conceito de trabalho. Com esses 3 personagens, o trabalho ele sai da fase de alguma coisa indigno para os seres humanos e torna-se alguma coisa mais brilhante, mais útil. E então o valor de todas as mercadorias pode ser estimado e comparado em todos os tempos. Smith diz: esse relógio, por exemplo, vale com base em quanto tempo foi necessário para ser construído. E esses óculos valem dependendo quanto tempo eles levaram para ser fabricados. Portanto, o tempo é a medida do valor de todas as coisas. Marx vai além e diz: o trabalho, a essência do homem, é a essência que move o homem. Para Marx, o trabalho é a função da criatividade, onde o homem consegue realizar através do seu esforço, da sua obra. Mas a essa altura, no final do século XVIII, 900, nasce uma nova sociedade, que eu chamo de sociedade industrial. A sociedade rural durou milhares de anos e foi um parênteses muito, muito curto. Na sociedade industrial, não é mais central a produção agrícola, a produção artesanal. Depois, muitos de nós consumimos muito mais bens agrícolas do que antes, mais bens industriais do que antes, muito mais geladeiras, automóveis, muito mais fruta. Mas esses produtos foram quase exclusivamente feitos pelas máquinas. Agora são as máquinas que eles tomam o controle. A sociedade industrial de que eu estou falando não mais é central a agricultura, mas a produção em grande escala de bens materiais, como as máquinas, as geladeiras, que acontecem dentro das fábricas. E isso traz uma prevalência, uma primazia do operário. A cidade mais industriada do mundo em 900 é Manchester. Lá, entre 100 trabalhadores, 4 são operários, os outros 6 são operários, dirigentes e empresários. Mas 94%, a maioria, foi de operários, entre 10, aliás. Então, eles aplicam tecnologias mecânicas e, começando do século XX, começam a trabalhar com tecnologias eletromecânicas muito mais poderosas do que aquelas mecânicas. A organização do trabalho é repensado através de 2 grandes engenheiros, Taylor e Ford, em Detroit. Mas, por enquanto, o inventor da organização científica do trabalho, isto é, o trabalho organizado de forma científica, capilar, minuciosa, precisa, com uma forte divisão e concentração. Enquanto que Ford é o inventor da linha de montagem que vai se tornar um problema para toda a sociedade industrial. E nós vivemos, então, naquele tipo de trabalho industrial naquela época e nos iludimos que os recursos que vinham das fábricas seriam
ilimitadas, como ilimitada era a água do planeta, o ar, o oxigênio do céu. E nos iludimos também que o PIB poderia crescer infinitamente, mas a sociedade industrial criou também transformações extraordinárias e cresceu muito a longevidade. No início da era industrial, no final do século XVIII, os habitantes dos planetas eram 1.800 milhões e a idade média era de 45 anos. Então, no final da sociedade industrial, na metade do século XX, os moradores dos planetas já eram 3 bilhões e a vida média na Itália já tinha chegado a 75 anos. Portanto, graças à sociedade industrial, houve um aumento da longevidade e o crescimento demográfico. E durante séculos, na sociedade industrial, houve aquela coisa que nós chamamos, quando milhões e milhões de pessoas se deslocaram do campo para as cidades urbanas. E, por exemplo, em Nova York, em 1801, tinha 60 mil habitantes. Em 1901, já tinham 4 milhões de habitantes. Alguma coisa igual aconteceu em Berlim, Paris, Londres, em todas as cidades que iam se industrializando. E outro fenômeno fundamental da sociedade industrial foi o consumismo. Isto é, nós aprendemos a consumir cada vez mais e produzir cada vez mais, criando esse ciclo vicioso de trabalho, produção, consumo e vida que caracterizou a sociedade industrial durante todo esse período. Mas, no seio da sociedade industrial, também elaboraram-se fatores que determinaram a superação dessa sociedade. A sociedade industrial criou fatores através do qual veio a sociedade pós-industrial. Quais foram esses fatores da sociedade industrial? Houve grande progresso científico e tecnológico, e lá aprendemos a organizar os fatores produtivos, o fator humano, financeiro, tecnológico, e globalizamos a nossa economia. Houve uma escolaridade sempre mais difundida, nasceram a mídia de massa, que nós não estávamos acostumados, e no final da década de 30 chegou a Segunda Guerra Mundial, que foi um grande detonador de tudo isso. E assim, da sociedade industrial, com autoprodução quase, nasceu uma nova sociedade que é aquela em que nós vivemos hoje e que, por comodidade, eu chamo de sociedade pós-industrial. Enquanto aquela industrial estava centralizada na produção de grande escala e produtos materiais, a sociedade pós-industrial era centrada nos bens imateriais. O que são os bens imateriais? São os serviços, as inovações, os símbolos, os valores e a estética. Esses são os principais fatores da sociedade pós-industrial. Os fatores que toda sociedade avançada deseja produzir. Desse momento em diante, os países mais industrializados, vamos pensar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e até, em parte, o Brasil, os países industrializados começaram a deslocar as fábricas do terceiro mundo e
conservaram o monopólio da produção desses bens imateriais, a produção, portanto, de serviços, que é símbolo da estética. Quais são as características dessa sociedade pós-industrial, na qual já entramos totalmente, já a partir da metade do século XX, e que estamos completamente entramos nele? A economia consegue ir além a finança da economia. Isso significa que a política, a gestão da sociedade foi construída para obedecer os ritmos da economia financeira. Outra novidade que a sociedade pós-industrial é que não somos apenas máquinas mecânicas, aquelas que foram introduzidas na Inglaterra no início do século XIX. Mas agora, ao lado das máquinas mecânicas, ao lado das máquinas eletromecânicas, temos as máquinas digitais. E com um incremento enorme da potência por parte das máquinas que produzem trabalho, que substituem o ser humano como trabalhador. Além disso, alinha-se uma grande época que caracteriza-se pela inteligência artificial e que estamos nos acostumando, que está modificando os nossos hábitos, a nossa vida, sem quase que percebamos. E também novos sujeitos, que eu chamo de digitais, estão se substituindo a sujeitos antigos, que eu chamo analógicos. O que são os sujeitos analógicos? São pessoas como eu, já de uma certa idade, que não conhecem muito de informática, que têm uma relação até meia de distância com essas coisas técnicas demais e que não consegue ficar na mesma linha dessas novidades tecnológicas. E enquanto que são os digitais são aqueles que nasceram após do advento dos computadores, dos smartphones, e que hoje praticamente tem uma grande familiaridade com a digitalização, conhecem idiomas, rodam pelo mundo e vivem com a vida da família, mesmo quando desempregados, e não têm pretensões no que diz respeito ao progresso tecnológico, e têm uma vida sexual muito mais livre e praticamente representam o futuro. E no trabalho, aquele tipo de trabalhador completamente diferente dos trabalhadores analógicos e que, obviamente, irão modificar completamente o panorama do trabalho, como iremos ver daqui a pouco. E como muda agora o mercado do trabalho? Vocês sabem que o mercado de trabalho está entre a demanda e oferta. Quantas empresas procuram trabalhadores e quantos trabalhadores procuram o trabalho? E quando os trabalhadores procuram trabalho, eles são também depende de quantas empresas que procuram trabalhadores. Portanto, há um equilíbrio desequilibrado que, dependendo da demografia, feminilização, as novas tecnologias, a digitalização e a economia. Então, vamos procurar ver cada um quais são os fatores que determinam essa mudança fundamental do trabalho e do mercado do trabalho.
Um é o tema que se ocupa esse convênio, que é a demografia. Daqui 10 anos, por exemplo, em 2030, a população mundial será de mais de 8 bilhões, enquanto somos pouco mais de 7 bilhões. E isso significa diversas coisas. De um lado, que haverá mais gente, que teremos que matar fome, mas cá em cima de cada boca haverá um cérebro, portanto, uma massa cerebral com 8 bilhões de cérebros. Pela primeira vez, o nosso planeta será orientado por mais de 8 bilhões de cérebros, e cérebros escolarizados, pois um número cada vez maior de habitantes do planeta vão a escolas. Portanto, daqui a 10 anos, nós teremos um mercado do trabalho de 8 bilhões de pessoas mais interligadas e mais escolarizadas. E vocês sabem, vocês estão estudando mais do que eu, teremos também mais idosos, poderemos viver mais de 1.780 horas. Então, o primeiro 60 mil horas a mais, provavelmente. Então, viverão mais longamente as pessoas mais escolarizadas, que têm relações sociais mais densas, e os idosos com mais de 65 anos serão 910 milhões, em relação aos atuais 410 milhões. Então, teremos seres humanos mais escolarizados, mais idosos, mais interligados, e praticamente mais inteligentes, e que vão acumular uma maior experiência. Mas não é apenas esse o aspecto demográfico importante. O aspecto importante, a meu ver, é o papel que irão assumir as mulheres no mundo do futuro próximo. Em 2030, as mulheres irão viver mais do que os homens. Hoje vivem 5 anos a mais do que homem, mas daqui a 10 anos, 60% dos estudantes universitários, 60% dos graduados serão mulheres. E esta é uma novidade absoluta, porque no passado estudavam apenas os homens. Muitas mulheres terão um filho sem ter um marido, enquanto aos homens não será ainda possível ter um filho sem ter uma mulher, e enquanto que as mulheres poderão ter um filho sem marido. Essa é a diferença enorme, e tudo isso, nas mulheres, estarão no centro do sistema social. E os sistemas femininos, como estética, subjetividade, emotividade, irão colonizar também os homens. Portanto, demografia, feminilização e tecnologia. E vocês sabem que parte da nossa vida hoje está condicionada pela informática, mas na base da informática há um microprocessador, e que na placa que cada um de nós tem dentro do celular, aquela placa ela tem microprocessadores que dobram a sua potência a cada 18 meses. O que significa isso? Que o microprocessador que hoje nós temos no nosso celular, no ano de 2030, será centenas, milhares de vezes mais poderoso, mais potente que o atual. E não é apenas isso, não é apenas a tecnologia a grande novidade. Outra grande novidade será
a engenharia genética através da qual nós venceremos muitas doenças. A inteligência artificial será que substituirá muito trabalho intelectual. As nanotecnologias e os objetos se relacionarão conosco e graças à informática afetiva, de alguma forma, também nós viveremos muito mais com seres semelhantes a nós do que seres mecânicos. E na tecnologia, a digitalização é poderosa. Em 2030, a informática vai transformar o mundo inteiro numa única Angorá, numa única praça. Com eles teletrabalharemos, teleamaremos. A inteligência artificial irá resolver problemas e a parte de privacy irá desaparecer. Será quase impossível esquecer, isolar-se, e os sujeitos digitais terão substituído os sujeitos analógicos. A internet é de 1960, portanto, em 2030, quem nasceu em 1960 terá 61 anos, mas Twitter nasceu em 2006 e quem nasceu em 2006, em 2030, terá só 26 anos. Portanto, isto é justamente a mudança de gerações e cultural. E depois a economia. O trabalho também muda devido à economia daqui ao ano de 2030. Então, o PIB irá crescer de 150% e os consumidores serão 1 bilhão a mais. Mas o problema da economia não é tanto a produção da riqueza. Os seres humanos aprenderam a produzir mais bens e serviços com menos trabalho humano, mas o problema é a distribuição da riqueza. Até hoje, no mundo, 8 pessoas mais ricas do mundo têm a riqueza de 3 milhões e 600 pessoas do mundo. Tudo isso que nós dissemos, o progresso tecnológico, o desenvolvimento demográfico, a feminilização, terá um reflexo no trabalho. O trabalho muda com base em tudo isso. E, graças a tudo isso, aumenta muito a produtividade e a lei de Moore, da qual eu falei, quando o microprocessador irá dobrar em 18 meses a sua agilidade, a robótica, tudo isso vai fazer com que tenham jobless growth, como falam os economistas. Portanto, mais riqueza com menos trabalho humano e um perigo de um maior desemprego. A produtividade deriva-se dos elementos que eu citei antes, ela provém através dessa onda de desenvolvimento tecnológico, as máquinas eletrônicas, eletromecânicas depois, as mecânicas antes, que eliminaram muitos operários, depois as máquinas digitais que eliminaram muitos trabalhos de empregos, e a inteligência artificial que vai eliminar muitos trabalhos criativos. Bom, o trabalho criativo hoje é 1/3 de todos os trabalhos, 30%. E em Manchester, da metade do século XIX, 94% dos trabalhadores eram operários. Agora são 30% aproximadamente em países industrializados, na Europa, em Japão, os operários são 1/3 de toda a população ativa. Um outro terço é composto através de funcionários, pessoas que trabalham com o cérebro e não com as mãos, mas
que desenvolvem um trabalho de caráter executivo. E depois 1/3 de trabalhadores que desempenham trabalho criativo. 2/3 de trabalhadores trabalham com a cabeça, com o cérebro, e apenas 1/3 realiza trabalho físico com as mãos. E o que significa isso? Significa uma mudança epocal, pois esse trabalho criativo, intelectual, que aumenta percentualmente, que se feminiliza, bem, pode ser elaborado, pode ser fornecido com modalidades totalmente diferentes daquelas que nós citávamos antes na fábrica. 2 problemas eu queria abordar, finalmente, antes das conclusões. O primeiro problema é o que acontecerá nos empregos, isto é, volta à frase com a qual eu iniciei, de Hannah Arendt. De que forma e o que irá acontecer numa sociedade fundamentada no trabalho? Todas as nossas sociedades são fundamentadas no trabalho, a nossa identidade é dedicada ao nosso trabalho, a identidade do médico, do advogado, do engenheiro, a identidade do funcionário, ela é determinada através do trabalho que cada um deles realiza. E na sociedade onde há pouco trabalho, o que irá acontecer? Bom, frente a essa interrogação, temos 2 possíveis respostas. Bom, a maioria dos economistas falava, não é verdade, as máquinas mecânicas, os automóveis, quando foram inventados, destruíram muitos trabalhos, mas os seres humanos, antes havia cavalos que puxavam as carroças, enquanto que o automóvel trouxeram o trabalho para os designers, funileiros, todos o que arrumam, que consertam os automóveis, então, muitos trabalhos que foram retirados por causa do automóvel não foram tantos assim. E isso acontece com o computador também, enquanto que nós, sociólogos, acreditamos que essas novas máquinas digitais irão destruir mais trabalho do que já foi destruído, pois se o trabalho que permanecer for redistribuído, viveremos todos muito melhor. Enquanto que se nós continuarmos a ter um horário de trabalho igual ao do passado, então, naturalmente, teremos muitos desocupados. Por exemplo, na Itália, e em comparação à Alemanha, à medida que foram introduzidos novas máquinas na Alemanha, reduziu o horário de trabalho. Hoje, um alemão trabalha 1.356 horas, enquanto que na Itália nós conservamos o horário de 40 horas. Na Itália, trabalha-se 40 horas semanais, enquanto que na Alemanha trabalha um trabalhador 1.356, na Itália, 1.723 horas trabalha um italiano, portanto, 400 horas a mais que um alemão, e produz 20% a menos, pois com os trabalhos intelectuais rende-se mais. Então, os alemães têm um PIB per capita muito maior que na Itália. E na Alemanha, 48 mil dólares, Itália, 35 mil dólares. E 75% tem empregos na Alemanha e muito menos na Itália. Então, à medida que se introduzem novas tecnologias, diminui os horários de trabalho e diminui também a riqueza bruta,
e pois a riqueza não é produzida pelas máquinas, aliás, não pelos seres humanos. E esse é o problema. Existe o problema desemprego, que, sobretudo, através da redução progressiva do horário de trabalho com iguais trabalhos. Mas há outro problema muito interessante, que apareceu justamente nesses últimos tempos. Eu falei que 70% dos trabalhadores faz trabalhos virtuais, isto é, empregados, funcionários, dirigentes, profissionais liberais. O trabalho intelectual manipula especialmente as informações, enquanto um operário manipula matérias-primas, enquanto que os trabalhadores intelectuais, os colarinhos brancos, trabalham com informações, são os NEET. Qual é a diferença? É difícil deslocar os átomos de um lugar ao outro do planeta. Portanto, é melhor deslocar os funcionários de um lugar ao outro da fábrica. Para os colarinhos brancos, é muito mais cômodo deslocar o trabalho, as informações da empresa para casa e fazer com que os trabalhadores trabalhem em casa ou pelo mundo com a própria agenda através da internet. Portanto, é possível dar, enquanto existem os smartphones ou computadores, é muito possível fazer o homework, isto é, trabalhar de casa ou de onde desejar, do bar, do jardim, da casa, do restaurante. E até aqui nós fizemos grandes passos sem perceber. Depois, com a chegada do coronavírus e dessa pandemia, milhares de pessoas subitamente foram obrigados a realizar homework. E hoje calcula-se que no mundo haja 1 bilhão de pessoas que estão trabalhando como homework. Nós, todos os trabalhos, podemos realizá-los à distância. O do cirurgião, não pode ser feito à distância, nem do barbeiro. O trabalho de um operário tampouco pode ser feito à distância. E, por outro lado, o homework é facultativo. Quem quiser fazê-lo faz, acaba fazendo um acordo com a própria empresa e pode realizá-lo durante todos os dias da semana ou apenas durante alguns dias da semana. O que muda nesse caso? Muda a organização do trabalho. Pois a organização do trabalho como ela é feita por objetivos. Então, se o meu chefe me diz eu tenho que fazer uma determinada coisa, eu tenho que estabelecer nisso um objetivo e focar o trabalho por objetivos. E posso ir para o bar, pegar meu filho do trabalho, mas eu que vou estabelecer o meu horário de trabalho. Então, é o trabalhador que vai economizar trabalho, estresse, porque não tem que se deslocar de casa para o escritório, e grande vantagem da empresa, que aumenta a produtividade de 15% a 20%, grande vantagem para a cidade, que reduz a poluição e as despesas também para a manutenção das ruas. Então, está se realizando o sonho do maior economista do século XX, que era John Keynes, que em 1930 ele prevê, numa sua famosa conferência chamada Perspectivas para os Nossos Netos, que seus netos, isto é, os jovens de 2030, teriam tido pouco trabalho, não mais de 15 horas por semana, e que poderiam ter muito mais tempo livre e, sobretudo, eu digo, poderiam realizar muito mais ócio criativo, pois trabalhar em casa, no bar, no jardim,
significa poder unir o trabalho, grande riqueza, o estudo, grandes conhecimentos e o jogo, criando alegria. E, através dessa parábola, do trabalho que tinha iniciado 5.000 anos atrás e que era indigno trabalho, pois era necessário muito esforço. Hoje, tudo aquilo que traz esforço, perigo, requer velocidade e precisão, podemos realizar com máquinas e nós, seres humanos, podemos manter em grande quantidade o monopólio criativo, um monopólio justamente do ócio criativo. E é por isso espero a todos vocês que tiveram a paciência de escutar-me. O ócio criativo. Muito obrigado, professor Domênico de Masi. Prazer enorme. Eu vou falar em português, porque eu sei que o senhor fala um pouquinho de português. Aliás, fala bem. E fala carioquês melhor, porque, afinal de contas, ele é cidadão carioca, não é? Eu tenho grande honra de ser cidadão. O modelo de vida brasiliano como um modelo ideale, fondamentale per il mondo intero, perché il Brasile queria dar exemplo ao mundo todo, pois o Brasil tem um modelo de vida interclasses. Há mais de 40 etnias no Brasil que conduzem todas muito mais pacificamente. O brasileiro é muito solidário, é um povo alegre, sadio e... Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua palestra, que nos trouxe muita reflexão, nos trouxe bastante temas para a gente refletir. E eu espero que, assim que possível, o senhor venha ao Brasil nos visitar quando a pandemia nos permitir. Gostaríamos de vê-lo novamente no Brasil. Domênico de Masi, para os íntimos, como é o seu apelido? Eu agradeço muito por essa recepção que vocês me fizeram e a minha apresentação. Eu sempre fui 1, 2, 3 vezes por ano no Brasil. Infelizmente, essa pandemia impede de fazê-lo, mas eu espero que termine o quanto antes. Infelizmente, nesse momento, na Itália, temos uma forte segunda onda. E eu olhava os dados do mundo e a Itália, que tem 60 milhões de habitantes, ontem tinha 700 mortos, enquanto o Brasil, que tem muitos mais milhões de habitantes, portanto, esse momento para a Itália é muito difícil. O Brasil tem menos mortos se comparado à Itália. E esperamos que tudo isso termine logo. Logo, se Deus quiser. Logo que termine, vou ficar muito feliz de voltar para o Brasil e para São Paulo. Ótimo. Prazer imenso em falar com o senhor e até breve. Muito obrigado. Eu agradeço a minha intérprete, que traduziu Agradecemos a nossa intérprete. Apresentação, e agradeço a paciência através da qual todos vocês me acompanharam. Muito obrigado e até breve. Muito bem, minha gente. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, depois dessa palestra tão estimulante, tão interessante do professor Domênico de Masi, e vamos voltar com o painel do Congresso Seguros Unimed sobre saúde e bem-estar, mas não perca, porque tem Ari Fontoura, doutor Davi Uip, Regina Nogueira, vai ser sensacional. A gente volta já já, ok?